né, nessa última aula da semana, a última aula de história da semana, uma pequena revisão desse período que nós estudamos. Então, na verdade, meninos, hoje nós estamos encerrando o segundo bimestre, tá? Então, assim, o segundo bimestre que muitos encerraram lá em junho, nós vamos encerrar hoje, assim, esse conteúdo aí, para depois a gente seguir daí para frente. Tem uma pessoa com o microfone ligado, podia desligar, por favor, que está passando muito ruído. Ô, Heloísa Paixão, por favor. Professor, não sou eu. Não, mas era você que estava marcando aqui para mim, tá? É porque entrou no computador, professor, e era produção do celular. Irmão. Tudo bem. Então, meninos e meninas, eu vou aqui transmitir, a gente vai lendo algumas questões, no intuito de fazer a revisão, né? Desse período chamado aí, a gente chama de, sei lá, é o antigo regime mesmo, né? O antigo regime, a queda do antigo regime, sabe? Porque nós chegamos até esse momento de independências aqui, quer dizer, então, um processo que aquele antigo regime, aquela coisa toda estruturada, absolutismo, etc., então já ficou para trás, né? De alguma forma já ficou para trás. E aí nós estamos agora numa nova forma, né? Uma nova forma de vida, né? Uma nova forma da gente, então, levar a nossa vida de uma forma um pouco mais diferenciada mesmo. Se é nova forma, né? Vai ser uma coisa diferenciada mesmo. Deixa eu abrir aqui para a gente, então, poder ver. Olha só, essa questão desse mapa, né? Consegue visualizar meu mapa aí, menino? Só confirma para mim, por favor? Sim. Então, Sim, nós claramente. tivemos aí, ó, algumas revoltas. Uma revolta chama Revolta de Beckman. Essa revolta ocorreu lá no... Ah, eu tenho que criar uma cópia aqui. Essa revolta de Beckman ocorreu lá no Maranhão. Um pouco mais para baixo. Qual foi a data? Alguém sabe a data da revolta de Beckman? Ou alguma coisinha assim. Veja bem, gente. Tinha alguns brasileiros que estavam inconformados com a forma em que estava administrando a metrópole, certo? Como que estavam tratando aqui no Brasil. E aí acabou com o monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão, certo? Que o Maranhão, então, tinha essa prerrogativa, principalmente na questão da cana, tá, gente? A produção de açúcar. O Maranhão era top na venda de canas, engenhos, etc. E aí, nós estamos falando aqui do Maranhão, tá? Desculpa aqui, Revolta de Beckman. Então, isso fez com que eles, então, protestassem. Então, olha, nós temos o açúcar, nós plantamos a cana, então nós damos conta de ser um país separado do Brasil. Então, pensa, né? Não queria ser só a independência, queria ter uma separação de fato mais dura. Eu tenho certeza que a gente não estudou Revolta de Beckman aqui, mas eu estou citando para vocês aqui, para vocês, de fato, entender que se algum dia vocês encontrarem alguma questão dessas, é uma questão que faz parte aí do estudo desse contexto aqui. Ok? Como que a gente sintetiza isso aqui, Gustavo? Obrigado por estar com a câmera ligada, tá, Gustavo? Eu queria pedir para os demais, se puderem ligar, seria muito bom, tá, gente? Então, ó, o que produzia lá no Maranhão? Como o senhor disse, era as canas de açúcar? Então, cana-de-açúcar, então tinha o E engenho. açúcar, no caso, né? O engenho, tudo que E a deriva. cana faria a rapadura, e aí o que vende de verdade é o açúcar, né? O que está para ser vendido era o açúcar. E aí nós temos, então, grandes fazendeiros ali, né, que se beneficiavam com isso. Sim. Naquela época, a bebida alcoólica era feita de cana-de-açúcar também ainda? Não, sim, claro. Então, isso também era uma das fontes, né? Uma das derivações da economia da cana. Sem dúvida, isso mesmo. Uhum. Então, outro problema, outra situação, eu só estou querendo observar aqui a data, né? Revolta de Beckman, me fugiu a data aqui. Gente, se você está anotando aí, para ficar claro. Então, foi 1684, ok? Então, e aconteceu lá no Maranhão. E quem estava envolvido? Os irmãos
uns irmãos que tinham nome, os irmãos Beckman. Eram fazendeiros, donos de engenho. Beleza. O próximo item aqui é a Revolução Pernambucana. Essa nós já estudamos aqui em aula. Então, se deu, por qual motivo? Alguém gostaria de tentar lembrar aí com a gente? Boa tarde, professor Caio. Eu acabei de entrar. Professor, sem brincadeira, esse sistema de aula tá tão confuso. Professor do céu, eu tô querendo voltar presencial só por conta desse sistema confuso. Tem hora que eu penso que vai ter aula, só que não tem link da aula. Aí chega o link praticamente no final da aula. Aí beleza, tudo bem. Aí depois tem aula que não tem, e aí atrapalha a outra aula. Aí tem esses 20 minutos de intervalo, que eu acho que é muito tempo. O professor tem uma bagunça. Professor, eu posso falar o que eu entendo de Revolução Pernambucana? Sim, claro. A Revolução Pernambucana foi nada mais influenciado muito pela Revolução Francesa também, né? Na época de Napoleão ali, e a revolução que estava ocorrendo ali na França na época, principalmente gerada pelo Iluminismo e o liberalismo. Então, professor, essa revolução, um dos principais motivos também foram sobre a monarquia, eles relutavam sobre isso, sobre a interferência do Estado. O principal motivo mesmo foi o iluminismo, basicamente, resumidamente. Certo. Então tem tudo a ver com a família real vindo aqui para o Brasil, né? Questão de impostos e essa coisa aí. Sim, sim. Então, é porque tem um afetado muito grande na economia, né, professor? Porque eles não estavam acostumados com aquilo ainda. E apesar de ainda ter interferência... Isso. Então, vamos colocar a data da Revolução aqui do Pernambuco. 1817. Isso. 1817. Eu anotei no caderno, professor. Toda aula eu fico anotando as datas, é bom. Lá no Pernambuco também, gente, teve uma Guerra dos Mascates, certo? Essa Guerra dos Mascates, ela era um conflito político. Não estavam reivindicando coisa social, não. Eles queriam que, na verdade, era apenas uma revolta que aconteceu entre Olinda e Pernambuco. Olinda e Recife, né? Recife era a capital. Olinda era a cidade mais importante. E de uma você avista a outra, entendeu? São duas cidades que nasceram ali. Tem um negócio que entra do mar para o continente, chama Enseada, se eu não me engano. Eu acho que Enseada é saída, né? Tem uma... Tipo, aí tem aqui o mar e tem uma entrada para cá, outra para cá. A gente tá aqui na internet, eu não sei por que a gente não simplesmente vê, né? O que eu tô querendo demonstrar, que eu tô querendo desenhar para você, né? Então, vamos colocar aqui, Olinda PR. Professor Caio, eu queria constar aqui uma coisa que a gente pode perceber que em praticamente todas as revoluções, todas as independências, normalmente, tipo assim, ocorreram por conta, mais a maioria das vezes, do abuso, né, professor? De, tipo, tá fazendo uma coisa muito injusta com um certo povo, né? Uhum. Alguma coisa assim. Veja aqui, gente, tá vendo aqui circuladinho de vermelho? Sim, sim. Aqui é Olinda. E o resto é Recife. Entendeu? Mas são duas cidades e tem briga desde sempre. Olinda é a mais antiga, também, centro histórico. E depois a capital... Acho que já ouvi falar sobre essa guerra, esse pequeno conflito que teve aí. Uhum. Ele era principalmente por influência dos holandeses, não era, se eu não me engano? Então, olha lá. É só a questão da capitania do Pernambuco. Elas queriam estar garantidas ali, sendo a capital. Olinda, mais antiga, e Recife, mais recente. Recife tornou capital. Olinda é a cidade histórica, certo? E é a questão de comércio mesmo. Os comerciantes de Olinda, comerciantes de Recife, que estavam querendo buscar para os seus locais a supremacia ali dos negócios, né? A cidade se tornar mais importante para eles naquele contexto. Aí nós temos a Conjuração Baiana, inspirada na Revolução Francesa, não foi? Professor, Sim. A Conjuração Baiana, pelo que eu sei, é tipo um movimento político que
por exemplo, envolvia a separação, né, que era um objetivo, era separar a Bahia de Portugal. Isso. O Foi Brasil. mais uma revolta, né, professor? Que aconteceu uma revolução bem grande, que justamente foi, como o senhor disse, muito influenciada pela Revolução Francesa, e que, em termos políticos, eles queriam a independência mesmo da Bahia, ali, dentre dos outros estados portugueses. E tinha um elemento que não tinha nas outras. Alguém lembra que elemento é esse? Que até então nós não tínhamos ainda discutido. Assim, no Brasil não tinha ainda movimento nesse sentido. Foi a revolta... Calma aí, professor, uma dúvida. Tem a ver... A conjuração baiana foi a revolta dos alfaiates, não foi? Isso, também. Uhum. Ah, entendi. Eu lembrei. Então tinha uma questão... Fala? Quer falar? Professor, seria porque os alfaiates, eles são, por exemplo, são pobres, aí tinha que trazer as... Então, tinha a questão social e a questão racial. Isso, viu, Mário Eduardo? Seria para os pobres, né? Pobres e mais. Negros também. Então, é mais uma questão específica, né, professor? É tipo assim, uma raça bem específica que se manifestou. Eles queriam também a abolição da escravatura, né? Luiz Paulo. Professor, nesse momento aqui a gente está falando da revolta dos alfaiates, e eu tenho uma dúvida. Certo, né? A gente está falando da revolta, certo, né? É a Conjuração Baiana, né? Beleza. E, professor, eu tenho uma dúvida. Nessa época aí, porque eu gosto de saber um pouco das datas, foi em qual data? O senhor pode repetir? 1789. Ah, tá, beleza. Ela foi bem no contexto da Revolução Francesa, tá? Deixa eu só... A Revolução Francesa, ela trouxe várias inspirações para outras revoluções, né, professor? Ô, Maria Eduarda, para todas essas, basicamente, entendeu? Quase todas revoluções, e também na América Espanhola, ali, independência do Brasil, e até agora. Só que não é só a Revolução Francesa, né? A gente tem que pensar que o evento que a Revolução Francesa, ela nasceu dentro desse evento. Esse evento chama-se Iluminismo, que transformou tanto a política quanto a economia, a forma de produzir, o sistema econômico, entendeu? Então nós estamos vivendo ainda os efeitos desse iluminismo, essas alterações que ocorreram aí ao longo da história. Professor Caio, basicamente, então, a gente pode dizer que o iluminismo foi meio que uma chave para poder chegar no mundo que é hoje? Não, é claro que uma história não é só um ponto, né, Luiz Paulo? É assim, mas sim, toda a revolução e toda a alteração que nós temos atualmente é do iluminismo. Isso, ninguém tem dúvida disso. Engraçado, Foi uma grande revolução que até hoje deixa resquícios, e muitos, inúmeros. Não, eu diria até mais, viu, Gustavo? Está acontecendo, sabe? Está acontecendo. Neoliberalismo, né, professor? É a gente tudo vê... dentro do processo do iluminismo. Uhum. Porque o que acontece? Se nós estivéssemos sendo dominado pela igreja, certo? Que é totalmente o oposto, né? O iluminismo é o oposto àquelas questões tradicionais eclesiásticas ali. Quando a primeira coisa que eles começaram a dividir foi isso aí. Entendeu? Então, ou seja, nós não estaríamos alterando as coisas, estaríamos só repetindo a mesma tradição. E agora você está tendo aí, pelas ideias iluministas, está tendo aí novos caminhos da medicina, novos remédios, novos computadores, novos sistemas econômicos que você acabou de falar. O próprio neoliberalismo. Você vai lá no Chile, em 1970, tem um neoliberalismo lá, e depois criou-se outro neoliberalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, e volta no Chile hoje, é outro neoliberalismo mais uma vez, e tem o neoliberalismo do Goiás, do Brasil, e tem várias faces, e é neoliberalismo do mesmo jeito. Entendeu? Então, são essas alterações que são feitas, e até essa participação de vocês. Tipo, se eu falar alguma coisa para vocês aqui, ó, tipo, ó, gente, vai cair hoje vai dar para ver um meteoro, e esse meteoro vai cair lá nos Estados Unidos. Pelas ideias iluministas que já estão na cabeça de vocês na hora vão olhar num site da internet e ver, será que tem notícia disso?
Aí não tem notícia nenhuma, você fala, o professor está aloprando, o professor está doido. Ninguém está falando disso, o que ele está falando? Esse negócio de ir confirmar é uma ideia iluminista. Porque se você fosse um religioso, escutava o padre falar, você, amém, é assim mesmo e pronto. Nem perguntaria para ninguém. Nem perguntaria nada para ninguém. Entendeu? Então, Nunca parei para pensar nisso, professor. Também não. Realmente, a sociedade é iluminista agora, parando para pensar. Muita gente. É um processo, né? Um processo que ainda vai longe. Você não está nem começando. Né? E aí, assim, eu fico vendo as crianças, né, que já nascem nessa perspectiva. Então, meu filho tem só 4 anos. A minha enteadinha, eu tenho uma enteadinha de 2 anos. Aí, eu tinha lá 4 garnizezinhos que eu criava no meu galinheirinho lá em casa, né? E tenho lá 20 codorninhas. Então, todo dia ela ia lá para ver minhas codorninhas e ela chama as codorninhas de pintinho, né? Ao pintinho. E aí, o que eu fiz? Eu matei as galizezinhas para fazer um almoço lá, abati, né? E aí ela chegou, eu estava depenando a galizezinha no balde, e ela viu a pena, né? E eu tampei, escondi, né? Aí ela, cadê a galinha? Cadê a galinha? Eu falei, não está aqui não. Aí eu pedi para tirar ela de lá. Passado 3 dias, ela, cadê a galinha? Eu falei, não tem mais, não tem galinha aqui. Ela, ou você mateu? Então, ou seja, ela tinha noção de que eu tinha matado as galinhas. A chamada geração Z, né, professor? Hoje. 2 anos. 2 anos de idade. 2 anos de idade, ela já tinha visto. Então, tá a pena, não tá mais lá no galinheirinho. Então, o que aconteceu? Ele mateu, né? Ele mateu. E essa investigação vai, né? Meu filho também. Meu filho tem 4 anos, assim, ele fica observando as coisas e não tem esse negócio de ficar enganando. A gente escondia as coisas da criança, a criança esquecia. Não, ele sabe. Ele sabe que eu enganei ele. Ele sabe que eu estou tentando ludibriar. Eu escondi uma coisa, você fala, filho, tá ali, papai, me prova isso, por favor. É mais ou menos assim, né? Tipo, eu tenho que explicar para ele, né? O porquê das coisas todas lá. Outra guerra, meninas, aqui tem a ver com ouro, né? Tanto a questão da Inconfidência Mineira, quanto a Guerra dos Emboabas. Inconfidência Mineira nós estudamos aqui. Guerra dos Emboabas eu sei que nós não estudamos aqui. Certo? Foi um elemento que, pela questão do nosso tempo aí e tal. Mas deixa eu falar para vocês aqui um trechinho da Guerra dos Emboabas. Também chamada de Revolta de Vila Rica, certo? Insatisfação popular gerada... Vila Rica é aquela que existe até hoje, professor? A cidade de Vila Rica. Não, a Vila Rica se tornou outra cidade, se tornou... Não sei se é Ouro Preto, agora eu estou com dúvida aqui. Mas é uma revolução... Hoje em dia existe, né, professor? Uhum. Que tem Vila Rica do Mato Grosso, você não está confundindo com essa não, né? Aqui é a Vila Rica, pode ser a que Vila sim. Rica lá de Minas Gerais se tornou uma outra cidade mais recente agora, que eu não sei, não esqueci o nome aqui. Mas o que eles queriam? Implantar um regime republicano para que o país pudesse deixar de ser colônia de Portugal. Nesse contexto dos anos 1700, tá? 1700 e alguma coisinha aí. Já a Inconfidência Mineira era a mesma coisa, né? A mesma ideia aí, princípio republicano. Para quê? Para que o Brasil começasse a ter indústrias, coisa que ainda estava travado pelo sistema colonial, que impedia, né? O Brasil não podia fazer compras aí para fora, né? Isso foi muito interessante naquele contexto da independência, né? Quando Dom João VI quis vir para cá e elevou o Brasil a Reino Unido, os fazendeiros, os homens de negócio daqui aplaudiram, porque aí o Brasil perderia aquela obrigação de ficar só fazendo negócio com Portugal. Podia fazer negócios com outros países, né? Iluminismo, mais uma vez, a mesma ideia aí, né, de liberdade. E aí, só uma coisa para acrescentar nesse ponto aqui, Gustavo. Eu estou tendo aula, como falei agora há pouco, né, uma professora, ela me passou um texto, Luiz Paulo, eu tinha lido já na faculdade, há muitos anos, né, um texto do Kant, o que é o iluminismo, né, do Immanuel Kant. Ou seja, um texto que o Kant escreveu na época dele, lá nos anos 1800, um texto que ele escreveu para o jornal, né, para o jornal da época lá. Então, ele explicando o iluminismo e como eu reli esse texto agora e vendo essas coisas todas, assim, parecendo um filme, mais uma vez, na minha vida, né, conforme aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho tentado aprender. E aí, o que ela falou? Os princípios da Revolução Francesa eram 3. Aí, ela falou um que era diferente.
ela está falando agora, nas aulas ela está repetindo isso muitas vezes, né? Que é uma tese dela. Liberdade, igualdade e... Fraternidade. Mas ela mudou, porque nesse sistema nosso não tem fraternidade, não tem ninguém sendo irmão de ninguém, não, Maria Eduarda. Ela colocou propriedade. Nossa, definiu, hein, Liberdade, professor? Nossa. igualdade e propriedade. Porque nós estamos o tempo todo defendendo a nossa propriedade, buscando criar propriedade e tudo mais, né? Então, ou seja, se está caminhando... Hã? Tem razão, professor. Entendeu? Aí é o que eu gostei muito de ouvir isso dela, né? E faz um sentido grande. No 9º ano, nós vamos chegar nessa matéria. Eu estou falando lá para os meninos, né? Falamos sobre a Revolução Russa, que foi quando nasceu o socialismo. E agora, falando do período da República, tem um conflito ali, antes da ditadura militar acontecer no Brasil, que era os comunistas contra os liberais. E quando eu falo de comunismo ou de socialismo, eu tenho aluno que fica bravo. Não pode comunismo, não tem nada a ver comunismo não sei o que tem. Eu falei, gente, nós só estamos estudando. Nós não estamos aqui para escolher se vai ter comunismo ou se não vai ter. Assim, a definição para eles já é uma coisa que já fica bravo. Porque, professor, preciso a gente aprender tudo que vai, por exemplo, que está afetando da nossa história e na história. Então, se o comunismo é um tipo de política que afetou e até hoje afeta no mundo inteiro, influencia muito, por que a gente vai deixar de estudar só porque uma ideologia contrária ou reversa que a gente pensa, né? Justamente. Mas por que afeta, né? Aqui é o que mais me preocupa é isso. Por que incomoda? Justamente por esses princípios liberais que foram impostos desde sempre. E aí que ensina você a não ser comunista. Você pode ser qualquer coisa que você quiser, menos comunista, né? Aí o que é o comunista? É aquele, por exemplo, lá na Revolução Industrial, que não tinha direito trabalhista nenhum, e para eles serem ouvidos, o que eles fizeram? Quebraram as máquinas, quebraram as fábricas. Então, aí, os sindicalistas é comunista. Entendeu? E aí, essas coisas todas vai criando preconceito. Mas é claro que a gente é mais inteligente do que achar que o mundo é só Bolsonaro e Lula, né? A gente sabe que tem muito mais coisas por aí que a gente pode estar entendendo. Então, professor aqui... Caio, Sim. Professor, eu estava querendo comentar aqui um negócio. O povo também, eles ficam muito... Assim, algumas pessoas que não estudam muito profundamente a história, não para o tanto de estudo, mas também eu acho que elas ficam com raiva e não olham pelo lado de estudo, porque elas pensam, comunismo, qual que é a parte que mais teve, tipo assim, que mais foi famosa na história de comunismo? E aí a pessoa pensa, Adolf Hitler. Aí ela, nossa, comunismo, não! Ela já fica brava, ela nem quer nem estudar. Ela não quer nem dar um espaço. É igual, por exemplo, pessoas que debatem e falam, professor. Porque, assim, quando você vai debater com outra pessoa, o senhor também tem que conhecer o lado dela. Por exemplo, eu sou da extrema-direita e o colega que eu vou debater é da extrema-esquerda. Aí eu tenho que conhecer um pouco do lado dele, ele tem que conhecer um pouco do meu lado, para a gente saber usar os argumentos. Porque não é necessário eu conhecer só o meu lado e ficar só no meu mundo. O Leandro Carnal, ele diz que para conhecer o eu do outro, a gente tem que diminuir o nosso um pouco, para a gente conseguir enxergar o do outro. Com certeza. E outra e também quando você assume a vida não como debate, mas como oportunidade de aprendizado, entendeu? Então você escuta o outro e aproveita alguma coisa daquele outro ali, mesmo que seja um exemplo que você nunca vai seguir na sua vida, mas você aprende o que você não quer, né? O que você decidiu que não vai querer, se você totalmente discorda, né? Eu vou fazer essa tarefa aqui, meninos, e vou colocar lá. Depois, aí, quando eu fizer, eu conto para vocês, né? E a gente vai fazer o resuminho. Eu coloco a resposta, mas eu quero que você leia a resposta lá, para você fazer esse quadro aqui, ó. O nome da revolta, o local que ocorreu, as causas e reivindicações. Então, eu vou fazer o resuminho, colocar lá no Forms, para que você leia no Forms e você transcreva preenchendo o quadro, certo? Só estou avisando o que eu vou fazer e quando eu fizer, eu aviso para vocês não ficarem perdidos, tá? Professor Caio, uma pergunta que eu estava querendo fazer para o senhor já faz muito tempo, só que eu estava esperando a hora certa, que é no final da aula, para não atrapalhar o estudo, que é, se fosse para o senhor escolher qualquer ano para o senhor ter nascido, o senhor preferia ter nascido no mesmo ano que o senhor nasceu, ou o senhor preferia ter nascido antes ou mais para frente? Depois eu te respondo isso, eu tenho que pensar um pouco melhor, porque
Essa pergunta especulativa demais, eu fico meio... Professor, o senhor é filósofo, não é? O senhor é formado em Sim, filosofia, né? sim, aham. Eu queria perguntar uma coisa, senhor, mas eu achei brega, mas eu tava pensando esse dia, eu tava discutindo com meus primos, que eles também são igual eu. E é tipo assim, professor, falando sobre maionese, daí o cara falou assim, perguntou no Instagram, se a essência da maionese são ovos e óleo, a maionese vegana é maionese? Aí eu queria fazer essa pergunta pro senhor, que nós pensou demais, professor, e tinha coisa sobre nominal, sobre essência, nós conversamos e não chegou num ponto final. O senhor tem essa Não, resposta? mas isso aí é mais química, né? Não é bem filosofia, não. Mas se eu não me engano, eu estou tentando achar aqui que o nome maionese é essa coisa, é fazer aquele creme, né? Então, se eu Sim, uso outra coisa para fazer o creme que não é o ovo, né? Porque o óleo ele pode usar, né? O vegano pode usar o óleo. E sim, outra sim. coisa que emulsifica, então ele vai ter, né? Sei lá. Vai, sei, depois tem que pensar nisso aí também, É viu? que nem churrasco vegano, não é churrasco. Uma vez eu fui muito frustrado. Teve uns monges aqui em Goiás que foi fazer uma feijoada vegetariana. Gente do céu, eu fui comer a feijoada assim com muito gosto e o feijão preto, né? Você vê tudo preto ali. Aí linguicinha era um pedaço de cenoura na forma de Nossa, linguicinha, né? Então, ou seja, aí tinha lá a proteína de soja, esse trem todo, né? Aí, eu não gostei, não. Eu prefiro carne. Então tá bom. carnívoros, somos todos onívoros. Então, gente, olha aqui. A questão das revoltas coloniais, né? Só repetindo aqui, ó. Revolta de Beckman, 1784. A Guerra dos Mascates foi 1710 a 1711. Revolta de Vila Rica, 1720. Conjuração Mineira, 1789. Conjuração Baiana, 1798. Ah, eu falei errado, viu? Eu acho que foi o Luiz Paulo que perguntou lá e eu dei a data da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Corrija aí, Luiz Paulo, por favor, tá? Então, a baiana foi 10 anos, 11 anos, 9, né? 9 anos depois da mineira. A mineira foi em 1789, quando estava acontecendo a Revolução Francesa. E a baiana foi um pouquinho depois, 9 anos depois. Pode falar, Luiz Paulo. Não, professor, eu esqueci de ter abaixado a minha mão, mas Uhum. era porque daquela hora lá que eu tinha feito aquela pergunta do ano que o senhor queria nascer. Mas eu não sei. Não sei, porque tanta coisa. Gente, vamos fazer um VOF aqui, para a gente... Já está na hora de encerrar? Só... Não, né? Então, falta 10 minutos? Falta um minuto, professor. Então já está na hora. Já encerrou. Se for Tá, 5 e 10, já encerrou. vamos fazer só o VOF aqui dessa letra A. Lê em voz alta, por favor. Você consegue ler, Gustavo? Gustavo, tá Seu mutado. microfone está desligado. O processo de independência dos países da América Espanhola possui apenas causas internas, não tendo relação com o que ocorria na Europa. Eu acho, professor, da América Espanhola, eu acho que é falso, porque porque a independência deles também foi influenciada pela Revolução, não foi não? Total, né? Então, isso aí é totalmente falso. É falso, não é coisa só interna. Tem questão externa e tem lá uma briguinha que tem lá na Espanha, a própria Revolução Francesa que teve as invasões napoleônicas, entendeu? Lá na França, lá na Espanha, ocasionou essa instabilidade, essa fraqueza da Espanha em manter as suas colônias. Mas não foi só a Espanha que perdeu as colônias, a própria França também perdeu. Enquanto a França estava guerreando por lá, ela perdeu, por exemplo, aqui na América Central, o Haiti. Lembra que nós tivemos a Revolução do Haiti? Então, ou seja, aí foi aquele processo todo. Não foi interna, mas foi por essa mudança no pensamento universal que estava ocorrendo. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou fazer essa tarefa. Vai ser uma tarefa até um pouquinho mais longa que as demais, mas vai ser um portfólio, né, que aí vocês vão fazendo aí. Semana que vem eu libero para vocês fazerem. Eu libero não, eu elaboro, né, para vocês fazerem quando vocês conseguirem fazer. Então tá, professor, a chamada vai ser postada lá no grupo da sala? É aquele mesmo link